Olá, muito boa noite para você. Eu sou a Renata Moreto, estou aqui junto com você toda terça-feira nessa segunda temporada do Histórias em Conexão. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. E no programa de hoje, eu estou muito feliz e recebo aqui com muita honra o ex-zagueiro da seleção brasileira, que foi vice-campeão do mundo em 1998 na Copa do Mundo, campeão com o Flamengo em 1990 da Copa do Brasil, foi campeão com o Milan, jogou mais de 10 anos no futebol europeu, e isso só para falar um pouquinho da carreira e do currículo dele, mas tem muita história de vida e história profissional para ele dividir comigo e com você que está aí do outro lado também. Recebo aqui no Histórias em Conexão de hoje o ex-jogador André Cruz. André, boa noite, por favor, seja bem-vindo. Obrigado, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Tudo bem? Obrigada por estar aqui. Imagina, prazer. Passei só um pouquinho do seu currículo, mas tem muita história para você contar para a gente também, né? Vamos lá. Eu estava falando, todo mundo tem história, né? Histórias boas, histórias nem tão boas, mas nossa vida é feita assim, não é verdade? Exatamente. Importante a gente dividir, porque eu tenho certeza que cada pedacinho da história da gente também ajuda alguém que está ouvindo e assistindo do outro lado. Mas tenho certeza que essa história toda sua, de tantas vitórias no futebol, claro que tem algumas coisas também que, como toda profissão, não são boas, mas ela começou muito antes de você se tornar um jogador profissional, né? Como é que começou a sua história com o esporte, André? Bom, pequenininho, né? Acho que como a maioria das crianças aqui no Brasil, né, a gente nasce com, né, a hora que começa a caminhar, a correr. Hoje alguns pais já colocam a camisa, né, o filho nasce já põe a camisa do clube preferido. E eu, quando criança, né, ganhei a bola e já de criança, diz o meu pai, né, já gostava muito de bola. E assim foi desenvolvendo na minha infância. Minha infância ainda, né, ali em Piracicaba, no bairro Monte Alegre, um bairro bastante tranquilo. Então, assim, é garoto de rua. Então, eu passei a jogar futebol com os meninos naqueles campinhos de terra. Jogava bola descalça com os amigos na rua. Exatamente, né? Mas nunca pensei, né? Meu pai também trabalhava na usina, né? Então, ficava praticamente o dia todo fora. Não tinha aquela ambição que existe hoje de que o filho seja um jogador de futebol, né? Então, isso aconteceu naturalmente. Então, mas seu pai gostava de futebol? Meu pai gostava de futebol, né? Então, ele brincava, acho que até os 20, 21. Depois, realmente, né, por causa da profissão, ele foi, né, seguiu dentro da usina e sem falar, olha, quero que meu filho seja. Não tinha condições, né, muitas condições que os pais hoje eles dão para os filhos, né, de pegar, leva o filho para lá, leva o filho para cá. Então eu fiquei ali no Monte Alegre, desenvolvi eu tive a felicidade de ter lá no Monte Alegre o Paulinho, que hoje faleceu, que foi um ex-atleta profissional que gostava muito de técnica, então eu treinava muito com ele lá, né? Sem saber e sem almejar ser um jogador de futebol. Eu treinava porque realmente eu gostava daquilo lá. Então eu desenvolvi ali no Monte Alegre, pois eu comecei a jogar futebol amador numa equipe de Piracicaba, acabei me destacando, eu era ponta esquerda, depois eu vim para meia esquerda, porque eu tinha técnica, moleque de rua, corria muito. E depois eu fui fazer uma avaliação. Tivemos um jogo em Piracicaba, acabei contra o Guarani, acabei sendo escolhido, passei no Guarani, depois fui dispensado do Guarani, aí fui para a Ponte Preta, fui aprovado na Ponte Preta, aí já como zagueiro, e aí a carreira começa a ficar mais séria, vamos dizer assim. Em que momento que você percebeu que passou da brincadeira de um menino de rua, que acho que 99% dos meninos brasileiros jogam bola com os amigos de rua, que passou daquela brincadeira para alguma coisa que você viu um futuro? Falou, opa, pode ser que aqui eu tenha um futuro. Eu acho que a partir do momento em que eu fui alojado com 14 anos, né, na Ponte Preta, ali já começou a ficar uma coisinha mais séria. Mesmo assim, ainda eu não me visualizava como um jogador de futebol. Ainda para mim era uma paixão aquilo ali. Acho que depois da primeira convocação para a seleção brasileira em 84, que nós disputamos o campeonato em Montéguy, na França, eu acabei sendo o capitão da equipe e acabamos vencendo aquele torneio.
Eu acho que ali começou mesmo a falar, opa, agora... Você era muito jovem ainda, né? Eu tinha 14 anos, né? 15, né, na verdade, né? Então, ali eu acho que começou a... Porque realmente não era só estar num clube de futebol, porque hoje você estar num clube de futebol não quer dizer nada. Você ser um jogador com 18, 17 anos, profissional, dependendo da situação, também não quer dizer nada. Não quer dizer que você vai ser um grande jogador. Tem muita coisa ainda que pode acontecer na sua vida, mesmo estando dentro de um clube ou sendo jogador profissional. Então, assim, mas ali eu comecei a perceber, porque depois você vai para uma seleção, depois eu acabei indo para uma outra seleção e indo para a seleção. Aí eu acabei passando mais tempo dentro da seleção brasileira do que nos clubes. Dentro da Ponte Preta. Uhum. Entendeu? E ali começou a ficar sério. Até que, de repente, eu sou um jogador profissional. De verdade mesmo. Ali você viu que era uma profissão, que era uma carreira que você ia seguir, eu acabei né? assinando o contrato profissional com a Ponte Preta, já fiz o meu primeiro contrato, mas é porque também eu era da seleção brasileira. Então, já na seleção, você não tem um salário, mas tinha uma diária. E a diária, eu não me lembro agora quanto que era, né? Então, aquela diária já era alguma coisa bacana para mim, né? Depois eu assinei meu primeiro contrato, já comecei a saltar de nível, vamos dizer assim, né? Do 17 já fui para o sub-20, sub-20 eu já fui profissional, daí já fui profissionalizado, já ganhava até mais do que alguns que já estavam no profissional, né? Até o fato por ser jogador de seleção brasileira. Então, assim, aí eu acabei sendo convocado para todas as seleções, categorias, né? Da seleção brasileira de base, até chegar ao Mundial de 98, né? Que foi na França. Como é que faz para um jogador ser convocado tão jovem para a seleção brasileira, passar mais tempo em seleção brasileira do que nos clubes? Deve ser o sonho de muitos jogadores, né? Eu acredito que seja o sonho, sim. Na verdade, eu até falo para o meu filho que tem 10 anos, né? Minha filha que está começando a jogar vôlei com 12, né? E às vezes eu pego uma ou outra passagem de algum ex-atleta, ex-treinador que passa, que eu vejo que é muito interessante, né? No que eu acredito realmente. O jogador, o atleta profissional, independentemente do esporte que ele faz, ele precisa gostar de treinar. Ele precisa gostar e amar. Na verdade não é gostar, é amar realmente treinar. Ou se preparar para aquele desafio. Ele precisa gostar, porque eu sempre falo, antes do jogo vem o treino. Quem treina bem, joga bem. Então, quem treina bem, provavelmente no esporte, ele vai ter um bom rendimento. A gente precisa entender essas coisas, que primeiro vem o treinamento, depois vem o jogo. Então, precisa gostar de treinar. Como é que era a sua rotina? Porque para nós que estamos aqui como torcedores do outro lado, a gente vê o jogo. E aí a gente vê se o jogador foi bem, se não foi bem naquele jogo, como é que ele desempenhou, tem comentaristas a mil aí pelo Brasil. Mas como é que é a rotina antes do jogo? Como é que era a sua, pelo menos, né? Antes do jogo? Não, antes do jogo, de treino, durante a semana, eu treinava muito. Então, por exemplo, chegou um período, né, que eu estava já na Europa, então eu chegava, por exemplo, 1 hora antes do treino, então eu ia para a academia, não para fazer academia, mas para fazer alongamento, abdominais. Se tivesse que fazer alguma coisa de reforço muscular, que é uma coisa bem mais leve, eu fazia e depois eu fazia 15 minutos de bicicleta. Então eu colocava um pouquinho de peso, pedalava, fazia às vezes acelerações, então eu já dava uma aquecida. Depois eu ia para o vestiário, às vezes trocava de camisa e eu ia para o treino. Acabava o treino, eu ficava ainda mais 20 minutos, às vezes até meia hora, para fazer algum tipo de treinamento específico. Cabeceio, velocidade, passe longo, né? E falta, e cobrança de falta. Então, todos os dias eu cobrava falta. Mas isso era iniciativa sua? Chegar antes e sair depois era iniciativa sua? Minha. Eu entendia que, principalmente na Bélgica, uma passagem... quando eu saí do Flamengo, né? Então, assim, eu estava na seleção brasileira até 89, né? Quando eu fiz o gol contra a Itália em 89. E eu acabei indo para a Europa e acabei saindo. O meu passe, né? Muitos ainda não sabem, mas o meu passe saiu da Ponte Preta, ela foi para o Chiasso da Itália, que me registrou, quem me comprou foi o Como. O Como, que é o clube italiano. Eles são
vizinhos. O passe voltou emprestado para o Flamengo por 6 meses. Então eu fiquei 6 meses no Flamengo. O Flamengo tentou fazer uma negociação com o clube para me segurar com opção de compra. Então é renovar o empréstimo com uma opção de compra. O clube não aceitou. Então eu acabei indo para a Bélgica. Ali na Bélgica eu comecei a falar, né, passou um tempo, sumi do mapa, nunca mais fui convocado, não se falava mais onde é, ninguém sabia onde eu estava, se estava na Suíça, na Bélgica, onde que eu estava. E chegou uma hora, eu renovei meu contrato na Bélgica, depois de 3 anos, e eu falei, nossa, agora eu vou morrer aqui. E aí eu falei assim, não, eu preciso sair. Eu falei, pô, eu joguei na seleção, joguei com grandes jogadores, Romário, enfim, Careca, enfim. Eu falei, eu preciso sair daqui. E aí eu falei, para sair daqui eu preciso ser melhor que eles. Eu preciso me destacar nisso tudo, não só como atleta, mas preciso fazer mais. E eu comecei a treinar muito mais, né? Então eu comecei a treinar muito mais, passou um período, então eu me preparei fisicamente, tecnicamente, né? Bem fisicamente, tecnicamente, se você já tem a sua técnica, ela melhora. E eu acabei me destacando naquele ano onde eu fui para o Napoli, né? Então eu acabei tendo um destaque muito forte dentro do campeonato belga e acabei no ano seguinte sendo transferido para o Napoli. E aí com muito mais visibilidade, né? Aí muito mais visibilidade, um ano depois, no Napoli, eu cheguei no Napoli, continuei a mesma rotina de treinamento, porque eu falei, agora eu preciso voltar para a seleção. Então, eu saí de onde eu estava, que era um objetivo, eu já consegui. Então, eu vim para um grande centro. Agora, eu preciso fazer o que eu fiz lá, eu preciso fazer nesse grande centro. Continuei a mesma rotina. 1 hora antes do treino, chegava lá, fazia abdominal, alongava, aquela tudo, depois eu ia para o treino. Isso dava quantas horas por dia, mais ou menos? Ah, não é muito não, 2 horas, 2 horas e... Total, 2 horas e meia, porque normalmente você treina com a equipe 1 hora e meia. Entendi. Às vezes, como se treina uma vez por dia, às vezes esse treinamento se alongava um pouquinho mais. Então você pega um pouco antes do treino e meia hora depois para fazer, eu chamo de complemento, né? O complemento vai dar 2 horas e meia, depois você tá livre. E acabou que naquele ano no Napoli, eu acabei fazendo 7 ou 8 gols, né, entre campeonato e Copa Itália, foi um dos melhores zagueiros também do campeonato e foi reconvocado para a seleção brasileira em 95. Para o torneio da Inglaterra na Umbro Cup. E aí a gente vai falar mais então sobre seleção e sobre a vida na Europa. Eu quero saber mais também sobre a vida na Europa. Já depois do intervalo, vou para o intervalo rápido, a gente volta já.